e eu acabei de comprar um carro lindo, maravilhoso, do meu sonho, cheirinho novo, aquela coisa toda. Mas, apesar de materialmente eu ter conseguido comprar esse carro, e por fim, tá lindo lá na garagem, o vizinho vai e me compra um outro, melhor do que o meu. Pronto, acabou minha vida. Cadê o cheirinho novo? Cadê o carro lindo, maravilhoso? Porque, afinal de contas, ele comprou o melhor do que o meu. E isso me traz, corta toda a minha alegria, toda a minha felicidade, toda a minha paz. Por quê? Porque eu não estou contente comigo. E aí, quando existe esse sentimento vai fazer com que eu não tenha paz. E, obviamente, que eu tenho que trabalhar o que eu tenho em mim. Então, a raiva ou qualquer coisa que o outro tenha para comigo, se eu não estiver preparada para receber e se eu não estiver bem comigo, não vai ter eco. Só vai existir eco se eu também tiver os mesmos sentimentos para aquilo que o outro tem. Então, é um sentimento que a gente tem que tomar muito cuidado e se trabalhar, porque não existe quem não tenha. Se disser, eu não tenho, ninguém tem, mentira. Em níveis razoáveis, isso existe. Por toda a circunstância emocional e humana que nós somos, não é? Mas na medida que eu vou me trabalhando, vou tendo uma autoimagem muito legal de mim, isso não é psicologizar, mas isso é uma realidade. Quanto mais eu me vejo, quanto mais me conheço e quanto mais estou satisfeita comigo, menos eu vou necessitar de saber da vida do outro ou aquilo que o outro tem. É mais ou menos aí que eu enxergo esta questão da inveja. Ah, talvez um incômodo com aquilo que o outro tem, né, Vânia? Sim. Porque lembra que a gente deu uma definição há pouco tempo de inveja, segundo Spinoza, e tem uma outra turma que vai nesse caminho, né? Que a inveja era muito o meu incômodo com aquilo, não é o querer ter o que você tem, mas é a minha alegria com a sua tristeza, a minha tristeza com a sua alegria. Lembra que a gente falou disso um dia? Sim, e também tem que considerar, perdão cortá-lo, mas também temos que considerar que muitas vezes a inveja do outro para uma outra pessoa não é nem necessariamente aquilo que ele tem, mas aquilo que ele é. Então, isso significa que a inveja não está se envolvendo puramente aquilo a nível material, ele é mais rico, ele é mais pobre, não. Porque, veja bem, eu posso ter tudo, mas se eu não sou como você, eu queria ser como você. A forma pela qual você lida, a forma espontânea de ser, enfim, muitas vezes a inveja vai não daquilo que a pessoa tem, mas sobretudo daquilo que ela é. Isso também é uma questão a Sim, ser considerada. sim, sim. Quem que queria falar mais alguma coisa? Eu vi gente se mexendo aí. Posso falar? Pode, por favor. Então, tem uma frase que a gente está trabalhando na escola de aprendizes, que é assim, que eu acho que tem um pouco de correlação, que é assim, nas lutas habituais não exige a educação do companheiro, demonstre a sua, que eu acho que bate com essa coisa a raiva e os insultos, quando não aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo, isso, né? Que é a frase. Uhum. Eu acho que tem uma relação no sentido do autoconhecimento mesmo. Quando você tem o controle sobre as suas emoções, sobre o que você sente, sobre o que você é, sobre o que você, né, está, sobre o que você está, né, onde estamos, eu acho que talvez, eu penso que talvez nós lidamos melhor com o inesperado, com a reação do outro, quando a gente não espera, entendeu? Porque, às vezes, a gente não tem o controle sobre a reação do outro, sobre o sentimento, sobre o pensamento do outro. A gente só pode ter sobre os nossos. E eu acho que essa busca, ela está totalmente ligada ao conhecimento mesmo, a essa reforma íntima, da gente se conhecer, ter certeza do que a gente quer, ter certeza do que a gente é, e ter segurança, talvez, para lidar com a reação do outro, né? Por conta de alguma resposta, ou até por conta de que você é mesmo.
só o que você é já incomoda, talvez, alguém, uma outra pessoa, porque só ela vai ter que saber, né? Os motivos, ela que tem que desenvolver isso e tentar descobrir. E cada um tem o seu momento, né? E eu acho que, assim, a gente só tem o controle realmente sobre nós mesmos. Eu entendo assim. Aqui eu consigo me controlar, mas eu não consigo controlar você, né? Eu não sei o que passa. E muitas vezes a sua raiva, o seu insulto, quando você joga isso para mim, como que eu vou reagir? Né? Porque essa raiva é tua, não é minha. E se eu entro nessa mesma sintonia que você, eu também vou ficar com raiva, eu também vou querer ter razão na discussão. E muitas vezes é melhor a gente declinar da discussão, né? Existem alguns lugares que a gente via antigamente uma frase assim: a minha educação depende da sua. Vocês já viram essa frase por aí? Na verdade, a minha educação não depende da sua, né? Eu tenho que procurar não entrar naquela vibração em que você está. Mas isso é muito difícil, não é? Ontem, por exemplo, um exemplo assim prático. Ontem teve uma reunião no meu condomínio para eleição de síndico e tal. E umas 2 pessoas que eu sou nova no prédio, faz 1 ano que eu estou aqui, mas pelo que a gente sabe, são sempre essas pessoas, as 3 pessoas. Elas sempre vão armadas para ter alguma coisa, para ter uma crítica, mas assim, uma crítica agressiva. E munidas de documentos, de, né, questões que elas querem causar. E aí, hoje a gente estava comentando sobre isso no grupo do condomínio. O que fazer, né? Porque tira todo mundo sério, desarmoniza uma coisa que é para o bem comum, que todo mundo quer chegar num consenso e acaba desarmonizando pelo simples fato da pessoa querer desarmonizar, porque ela não traz uma solução, ela não traz uma proposta, ela traz simplesmente uma revolta, né, daquilo. E eu entrei para o conselho tal, e eu estava falando, gente, eu sou super assim, eu adoro uma conciliação, né? Eu sou super conciliadora. E eu acho que tem que ouvir os 2 lados sempre. Como a gente não tem um controle sobre o outro, nem sobre a educação, a gente também não pode esperar uma gentileza na educação do outro. Claro que ninguém tem sangue de barata, muitas vezes você está num dia mal e aí aquela agressão você rebate, mas infelizmente, foi o que eu falei, gente, a gente tem que tentar filtrar isso, respirar fundo e não entrar na vibe da pessoa, porque vira um inferno, porque você vai brigar e você não vai solucionar aquilo, entendeu? E isso a gente tem todo dia, esse desafio, né? Seja com as pessoas que a gente convive na nossa casa, por consanguinidade, por afinidade, ou pelas que a gente tem a obrigação de conviver no trabalho, onde a gente mora, né? É difícil, mas eu acho que é um trabalho diário, assim, de cada um. Não é fácil, né? É muito complicado e principalmente nesse mundo polarizado que a gente vive. Eu não vou dizer que no mundo polarizado que a gente está vivendo, eu vou dizer no mundo polarizado que a gente vive, porque talvez esse mundo tenha sido sempre assim, né? E a gente só não tenha notado isso porque não existia rede social, né? E aí, a hora que se colocou rede social, o que a gente foi? A gente foi descobrir como era que as coisas aconteciam, né? Porque a rede social ela acabou dando muita voz a todo mundo, né? A todos. E como antes eu não tinha essa voz, então você não sabia, só meu cunhado e meus parentes aqui que ficavam sabendo, né? Agora, quando a gente já tem essa condição de expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, agora sim, né? Então, agora a gente acaba passando para muita gente. Então, o mundo talvez tenha sido sempre polarizado dessa maneira, né? E a gente só não tinha notado, né? Fala, Felipe, você estava aí coçando para falar? Não, estou escutando o que você está falando, mas é muito difícil a gente não receber, nem que seja uma forma que só você sinta uma mágoa, uma raiva, né? Uma agressão, que você não se sensibilize com isso. Mas você falou que antigamente a gente via frase de caminhão ou frase em bar, né? Minha educação depende da sua.
Isso eu acho que já é um progresso. Eu via antes, atrás de pessoas, que os valores eram muito mais reativos ou invertidos. Você tem a sua honra para defender, você não pode deixar barato, falou, levou, frases que a gente escuta assim, né? E que eram valores, o senso comum que a gente falou lá atrás, né? E que você deveria até sentir vergonha de não reagir. Hoje em dia, pelo menos nós aqui, eu acredito no grupo, e muita gente que a gente convive, já está num outro ritmo em que a gente sabe que a melhor ação é a não reação, é não receber aquele insulto, é conseguir se isolar daquela energia ruim, negativa que vem para você. Não que seja fácil, mas que pelo menos a gente já tem uma forma de lidar com isso diferente, né? Valores éticos diferentes também, até opostos do que se pregava antes e que se ainda prega para muita gente, né? Na verdade, eu acho que, ao mesmo tempo que essa coisa de internet tem o lado positivo de muita coisa, tem também a questão do, não sei se é egoísmo que fala a palavra, mas de você soltar o que você acha e aquilo ali ser uma verdade que você acha que todo mundo tem que ouvir. O que também, isso não obriga ninguém a responder, claro. Você fala o que você quiser, o espaço é seu. Mas muitas vezes numa matéria de alguma coisa lá, você faz um comentário, vem uma batelada de reação, e às vezes você também se sente na obrigação de reagir a um comentário que alguém fez, que é uma bobagem. Hoje em dia eu já acho que isso aí é uma perda de tempo, mas já teve vezes que eu achava importante eu expor minha opinião, que eu acho que é totalmente desnecessário, um desgaste assim ridículo, que a gente perde um tempo e uma energia, e às vezes você estraga seu dia, porque aí vem ofensa. E é claro que você não tem que levar nada em consideração, você nem conhece a pessoa, mas eu comecei a questionar isso. Às vezes é uma pessoa que eu nunca vi na vida, e eu vou discutir, a pessoa nem me conhece, a pessoa começa a julgar e falar bobagem, é uma tremenda bobeira. Então, acho que as redes sociais, nesse sentido, elas atrapalham muito, sabe? O seu poder de fala ali, de você ter o direito de falar e expor o que você quer, liberdade de expressão. Eu acho meio desgastante isso aí, é chato. Eu acho assim também, complementando o que vocês estão falando, pelo menos eu acredito que o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Às vezes a gente fica procurando qual é a melhor resposta, e, na verdade, a mais inteligente é o silêncio, porque a gente não corre o risco. Mesmo que as pessoas pensam que a gente não tem a capacidade de dar uma resposta ou coisa do tipo, mas o silêncio, muitas vezes, vai muito certeiro, porque cada um dá o que tem, não é? Com certeza. E acho que não sei se foi a Ana que falou alguma coisa do egoísmo. O egoísmo é assim: primeiro eu, segundo os meus, terceiro os outros. É mais ou menos assim que é o egoísmo. Então, nessa diapasão, vamos dizer assim, quando a gente fica no nosso silêncio, significa que para o outro eu sou muito mais eu do que estar ali discutindo. Também eu não posso dizer para vocês que eu seja tão mansa a ponto de eu não conseguir falar ou dar alguma resposta, porque assim como a Ana, eu já entrei em Face, de dar algumas coisas lá. Por exemplo, no meu Face não tem política, não tem obscenidade. Mas quando alguém vem e faz um comentário violento ou mostra alguma coisa violenta, eu dou meus pitacos ali, né? Mas até a página 1. Depois disso, o silêncio é o que está sempre me prevalecendo, com certeza. Porque daí você não corre o risco nem de machucar e cortar no ato toda aquela energia que não faz bem para a gente. Mas eu acho assim, o que o Felipe falou da questão da honra, antigamente não sei o quê, eu concordo, mas é difícil, porque às vezes são questões, vamos supor, num dia a dia, uma fofoca, uma coisa que alguém chega a você, uma história, alguma coisa, e uma inverdade, né? É complicado o silêncio aí também, às vezes, você silenciar e falar, a verdade vai aparecer, ou não vale a pena, porque às vezes mexe com uma coisinha que você
dá um valor que é seu caráter, a sua honra. E aí? Né? E aí, Ana, eu digo para você uma coisa. Nesse ponto que você mexeu, eu vou falar extremamente sincera para vocês. Não mexa com a minha dignidade e nem com a minha integridade, porque vai ter a resposta. De verdade. Deixa só o Renan falar. Deixa o Renan falar um pouco. Pode falar. Infelizmente, eu ainda tenho, na minha reforma íntima, trabalhar com essa minha falha, né? Porque, assim, se alguém diz, você falou e eu não falei, você fez e eu não fiz, eu atravesso o mundo e vou provar que não falei e que não fiz. Veja bem, é um paradoxo daquilo que eu falei do silêncio, mas como a Ana falou, existem algumas circunstâncias que realmente o silêncio ainda fica um pouco difícil de se realizar. Fala, Renan. Boa noite, pessoal. Eu queria colocar um ponto aqui sobre o tema, né? E depois eu queria falar um pouquinho dessa questão do silêncio também. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui da parte do tema, né? Que fala só de atributos ruins, né? Se a gente for ver, fala de inveja, de raiva e de insultos, né? E que eles continuam pertencendo a quem os carrega, né? Se a gente não aceitar. Porém, no meu ponto de vista também, né? Tem os atributos positivos, que a verdade eu acho que também até pensando na lógica lá que a gente estudou, né, do Platão, do Aristóteles, né, eu entendo que também é válido, né, eu penso que é válido também, né, se a gente também não tiver aberto a receber o amor, a bondade, a caridade de outras pessoas, eles também vão ficar com o outro e não vão nos tocar, né. Então, eu acho que essa afirmação aqui, esse pensamento, ele é válido independente da qualidade do atributo que a gente está recebendo ou está dando, né? E com relação ao silêncio que vocês colocaram, eu achei bastante interessante, né? Não sei se foi que em alguma das aulas que eu comentei, mas tem uma frase que ficou bem famosa aí recentemente nessas discussões políticas, principalmente, né? Que fala que muitas pessoas não se incomodam com o barulho dos ruins, mas com o silêncio dos bons, né? E aí a gente tem que pensar mesmo, né? Assim, as brigas que vale a pena a gente comprar e as brigas que não valem, né? Que não vão levar a lugar nenhum, né? E isso acho que vem, assim, no meu ponto de vista, né? Eu penso que essas aulas que a gente tem tido aqui, para mim, pelo menos, tem aberto muito a minha cabeça, assim, a forma de entender, a forma de olhar. Eu acho que é uma construção, né? A gente não muda essa chave de uma hora para outra, né? A gente vai construindo esse arcabouço de ideias, da forma que a gente vai trabalhar essa dialética, de questionar, de perguntar e até de colocar os nossos pontos de vista, né? Eu tenho na família, né, pessoas que têm visões políticas diametralmente opostas à que eu tenho. E até alguns anos atrás a gente tinha muita dificuldade, né? Mas acho que até esse processo de discussão, ele vai amadurecendo, né? Quando a gente, obviamente, tem o respeito, de fato, a gente está procurando uma evolução, a gente vai amadurecendo e vai vendo que dá para debater coisas, né? Que de uma forma boa, né? De uma forma íntegra, que ninguém vai se sentir ofendido e tal. Então, assim, eu acho que, sim, as redes sociais têm muitas coisas ruins, muitas mesmo, a maioria, mas tem muita coisa boa, né? A gente tem que, eu acho que esse que é o exercício, né? Tentar procurar as coisas que realmente valem a pena a gente se aprofundar e gastar nosso tempo e nossa energia, né? Renan, eu, complementando o que você está falando, realmente, eu hoje de manhã estava lendo um livro que estava falando sobre o budismo, e ele estava falando justamente isso, como a gente reage, aí, não como você responde alguma coisa, mas internamente, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E se a gente consegue simplesmente contemplar o que acontece, que é o ideal do Buda lá que fala, né? A gente conseguiria chegar lá no nível mais alto da espiritualidade, segundo ele. E aí ele fala justamente um elogio ou alguém falando mal de você, o dia que você conseguir reagir da mesma forma para os dois, esse é que seria o ideal.
Porque, às vezes, como a Vânia falou, realmente é necessário você não se calar, e você mesmo estava falando. É importante você dar uma resposta adequada para uma mentira, para uma coisa ruim para você ou para todos. Só que quanto você se envolve nisso, né? Assim como o silêncio. Eu conheço gente que calou a vida inteira e no final morreu, teve um câncer. Porque, na verdade, ela estava reagindo de uma forma muito ruim para ela mesma, sendo submissa a uma situação, se calando, mas que internamente ela não estava conseguindo, não estava fazendo bem isso para ela, né? Perfeito. Muito bem lembrado do Felipe. Agora, Essa coisa que você falou é real. Agora, no meu entendimento, eu já vou deixar você falar só um pouquinho, Marina. Eu acho que a gente tem que fazer um discernimento para ver em quais brigas vale a pena a gente entrar. Entendeu? Então, se eu entrar lá na rede social e vejo você falando uma coisa que eu discordo, eu não preciso necessariamente, como você disse, Ana, eu não preciso ficar brigando com esse cara que eu nem conheço e que muitas vezes só vai me tirar o sossego, só vai me deixar chateado, me aborrecer. Então, eu acho que existem brigas que não há necessidade da gente entrar. São as discussões inúteis. Né? Então, cada um contou um pouquinho de si. Por exemplo, eu já entrei, meu irmão está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? Eu já entrei em muita discussão inútil, né? E chega um determinado momento, você fala, mas para que eu estou discutindo com esse cara sobre esse ponto? Ele não vai mudar minha opinião, eu não vou mudar dele. E muitas vezes a gente até deixa abalada uma relação sem um mínimo de necessidade. Agora, aonde eu acho que a gente tem que realmente tomar pulso? Quando aquilo é algo que vai influenciar na minha vida, nos meus relacionamentos. Agora sim. Mas tem um detalhe, eu não tenho que te convencer a pensar como eu. Eu vou deixar você expor o seu ponto de vista e vou expor o meu ponto de vista, mas sem a intenção de te convencer. Tá? Eu só quero te mostrar que existe uma outra forma de pensar. Só que eu também tenho que estar aberto a ouvir o que o outro vai dizer. Porque ele também pode me mostrar uma outra forma de pensar. Lembra? Tese, antítese e síntese. Né? Lá no Aristóteles. Então, a gente pode melhorar a nossa posição. Né? O que eu acho que a gente deve evitar isso, é uma opinião minha, discussão inútil. Tá? Isso só vai gastar nossa energia, como a Vânia disse aqui, né? E não vai levar a gente a lugar nenhum. Só vamos arrumar mais inimigo. Né? Eu acho que é fazer uma filtragem. Pode falar, Marina. Eu estou adotando prefiro a paz do que ter razão. Então, já há um tempo. E também, se estão com raiva, com inveja, eu não aceito, deixa para o outro, e é um treino não aceitar. Mesmo elogio também, não aceito, não estou aceitando nada, fica, entendeu? E aquela coisa também dentro do espiritismo, a gente aprende que cada um está num nível, cada um está num degrau, né? Cada um tem o seu entendimento. Então, é difícil, porque quando você olha com esse olhar o espírito da pessoa, a alma da pessoa, você consegue ver que nível que essa alma, quanto tempo que essa alma já passou aqui pela Terra, né? Como é que ela está aqui, né? Como é que está essa reforma íntima dela? Não é? Tem que fazer escola para começar a fazer reforma íntima. Então, assim, cada um está num nível, não me adianta, mesmo falar mal de mim, ter fofoca, falar... Não, eu não preciso me defender. Eu estou com a minha consciência tranquila, eu não gosto. Não aceito. Marina, mas não deixe de receber os elogios, porque isso faz bem para a tua alma, ok? Sim. Então. E não só faz bem para a tua alma receber, como é importante você mostrar para aquela pessoa que te elogia o quanto você ficou feliz porque veio dela esse elogio, ok? Sim. Sim, eu até agradeço os elogios. E aí eu escuto também falarem da inveja boa. Não existe inveja boa. Nossa, Marina, que inveja, mas a inveja é boa. É da inveja da boa. Não existe. Mas eu acho que a inveja, eu acho que esse sentido da inveja boa foi o que o Carlos falou outro dia. Acho que foi você que falou.
que talvez você usar isso para num primeiro momento você ter uma inveja e aquilo você transformar numa admiração, entendeu? Eu não vou destruir o outro pelo que ele tem, mas talvez eu vou admirá-lo pelo que ele tem. Você então, pode pular no primeiro momento, inveja. Primeiro momento, vai direto para admiração. Por exemplo, eu posso achar bonito, por exemplo, a Ana ser uma pessoa muito culta e falar assim, puxa vida, que bacana, a Ana é uma pessoa tão culta, então eu vou estudar, vou ler bastante para que eu possa um dia, quem sabe, ser pelo menos um pouquinho do que ela é. Então, Mas isso não é admiração. Isso é admiração, né? O Felipe compra um carro bonito, eu falo, pô, achei bacana aquele carro do Felipe, né? Eu vou comprar um igual aquele. E não precisa ficar ofendido, porque quando a gente sair na rua, vai ter uma porção de carro igual aquele, não vai ser só nossos dois, né? Senão a montadora ia quebrar, que ia ter vendido só 2 carros. Isso não tem problema. O que é inveja? Você comprou um carro, eu quero que você bata o carro. Exatamente. Entendeu? Aí, não, ou você, tipo, como é que fala? Diminuir a outra pessoa porque ela tem aquilo. Tipo assim, olha, o cara não merece e tem aquele carro. Mas, assim, eu quis dizer no sentido do primeiro momento, porque a inveja, ela é um sentimento que eu creio que seja natural do ser humano. Sem querer você tem, às vezes. Mas, no momento, ela vem e você tem a inteligência emocional para falar, não, peraí, ele tem mérito dele, legal. Eu vou trabalhar para eu ter também um dia, quem sabe, se eu quero também ter um parecido, sei lá, enfim. Eu acho isso. E eu achei interessante essa sua fala, porque a gente tenta muito ver esse negócio da inveja. Vamos ver um lado positivo da inveja. Vamos, né, inveja branca. Eu tô com uma invejinha branca de você porque você está indo para as Maldivas e eu nunca não vou poder ir, né? Não sei se eu vou poder ir. É ambíguo isso, né? Porque você não está desejando mal porque a pessoa está indo, mas às vezes fala, ele foi, eu não fui, esses grilos, eu queria tanto ir. É um negócio, né? Não sei, até é um sentimento que a gente tem que tentar entender. E esse é do ser humano mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para conversar bastante sobre isso? Ô, Carlos, eu queria falar mais uma coisa, nesse sentido o silêncio, né? Que eles dizem que quando você é muito inteligente, você usa o silêncio como resposta. Eu já ouvi essa frase. E eu também acredito muito nisso. Tem coisa que com silêncio você não precisa nem se desgastar. Porém, virou um adjetivo negativo você ser isento, muitas vezes. Eles usam pejorativamente te chamar de isentão, né? Para qualquer tema que seja. Isso aí me incomodou muitas vezes, porque eu posso até ter uma opinião não muito elaborada sobre isso, mas eu não quero dar minha opinião sobre isso. E eu me isento. E por isso eu estou sendo taxada de isentona negativamente, porque eu tenho que tomar uma posição. Isso é bem complexo também, né? Está em cima do muro. Está em cima do muro. Às vezes, a falta de posicionamento, ela já é um posicionamento. Né? E vai de novo aquela questão, Ana. Será que é necessário eu me posicionar? Se for realmente necessário, ótimo. Agora, se for um churrasco de domingo, um cara da esquerda fanático contra um cara da direita fanático, não tem necessidade de eu me posicionar nisso. Entendeu? Eu mudo de assunto ou eu vou conversar com outro grupo. Né? Porque eu vou arrumar problema, eu vou estragar o meu almoço de domingo. Você entendeu? Agora, se é algo que realmente é necessário, eu estou numa situação onde realmente eu tenho que me posicionar, aí sim, entendeu? Então, eu acho que eu tenho que avaliar muitas questões, porque senão eu começo a achar que me posicionar é lá no Facebook, ficar brigando com quem eu não conheço, eu fico achando que me posicionar é ficar discutindo com gente que muitas vezes só está a fim de falar, não está a fim de ouvir. Né? Então, eu acho que a gente tem que analisar cada situação. Né? Se for realmente necessário se posicionar, sim. Agora, sabe, só para falar e trazer mais uma encrenca, eu acho que, não sei. Aí vai depender muito de cada um, mas eu, particularmente, eu acho que não me agrega muita coisa, não. Eu parei de perder amigos quando eu passei a fazer isso.
Eu parei de... A ideia é colocar uma balança mental e colocarmos os prós e os contras de qualquer coisa que está diante de nós. Qual é o prós e qual é a contra diante disso? Olha, vai pesar mais o contra. Não faço. E vai pesar mais os prós. Ok, o que eu vou levar com isso? Então, tudo vai num questionamento e de escolhas para saber o que eu vou ganhar com aquilo. Com certeza, com certeza. Vamos lá, então, pessoal. Boa noite, Pedro. Tudo bom? Tranquilo com você? Está desligado o microfone. Boa noite, tudo bem, pessoal? Espero não ter causado inveja branca em ninguém comendo pizza aqui em plena aula de filosofia. Mas eu tô aqui, estou participando aqui com a minha mulher também, minha sogra, minha cunhada, aqui o pessoal está ouvindo aqui também, já emitindo umas opiniões aqui. Mas muito bom estar com vocês mais essa noite aí. Com esse calor aí, se você tivesse com um chopinho gelado, eu acho que já ia começar a trazer inveja branca. Olha lá, hein? Suquinho de uva só. Suquinho de uva. Pessoal, todo mundo tem o livro aí? Tá todo mundo com o livro em mãos? Tá? Beleza. O Renan, todo mundo? Beleza, então. Essa aula hoje era do Custódio. E ele não apareceu, então vamos nós, né? Vamos conversar sobre esse assunto, a gente está com o livro. Vamos ler alguns trechinhos aqui e vamos lá que a gente consegue. Quem que poderia ler a reflexão para a gente? Eu posso ler. Por favor, Renan, vamos lá. O neoplatonismo. O castigo do pecado pode ser uma pena eterna? Orígenes nega que um ser possa querer para todo o sempre ser pecador. Como todo pecado, cedo ou tarde envolve infelicidade. Ele não pode ser objeto de vontade permanente de nenhum ser consciente. Portanto, todo ser é dominado pelo desejo de felicidade. Orígenes compreendeu que Deus revela sua maior sapiência em criar seres livres, permitindo até que dele se afastem. Porém, ao se afastar dele, o ser percebe que se afasta da felicidade. O retorno se faz naturalmente. A isso chamamos teotropismo. Com o entendimento desse desejo humano, a divindade iria manter algum ser de sua criação num estado infernal perpétuo? Olha que reflexão interessante aqui para a gente, né? O que Orígenes? Orígenes é um dos doutores da igreja, né? A gente depois vai falar um pouquinho sobre ele. Então, ele está dizendo para a gente que quanto mais... Deus ele dá tanto livre-arbítrio que ele permite até que a gente possa se afastar dele. E quanto mais longe de Deus eu estou, menor a minha felicidade. Quanto mais perto de Deus, maior é a minha felicidade. Olha que interessante. Será que essa reflexão aqui do Orígenes, a gente pode assinar embaixo disso que ele falou? É claro que antes disso aí, a gente teria que entender quem é esse Deus, ou o que é esse Deus que o Orígenes está colocando. Né? Porque a gente vai ter que tentar definir isso. Né? Por exemplo, Deus é um só, mas as várias correntes, cada uma vai vê-lo de uma forma. No Espiritismo, a gente vê Deus de uma forma diferente do que ele é visto, por exemplo, no Antigo Testamento. Mas quando eu coloco Deus como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, quando eu coloco Deus como uma força que nos une, eu acho que a gente deve sentir felicidade de estar perto dele. Ana, é a reflexão, capítulo 11, neoplatonismo. A gente está na reflexão. O castigo do pecado pode ser uma pena eterna? Conseguiu encontrar? Aqui, ó. Gente, meu livro não tem isso. Ó. O meu não tem. Aqui em cima, essa parte aqui, ó. Verdade, não tem mesmo. Acho que ele é antigo. Mas tranquilo. Tá bom. Tá? Então, o que a gente observou aí, né? Que nessa reflexão, né?
o castigo do pecado pode ser uma pena eterna? A gente entra aqui agora na questão da doutrina das penas eternas. Todo mundo conhece a doutrina das penas eternas? Lá no céu e no inferno, o que a doutrina das penas eternas ela fala para a gente? Ela fala assim, ó, se a Vânia foi uma boa moça, uma boa menina, quando ela morrer, ela vai para onde? Para o céu. Se o Renan não foi um bom rapaz, quando ele morrer, ele vai para onde? Para o inferno. E quanto tempo ele vai ficar no inferno? Por toda a eternidade. Não é só uma semana ou duas, é por toda a eternidade. Então, um cara que viveu 5.000 antes de Cristo e que não foi um bom rapaz, onde que esse cara está até hoje? No inferno. E algumas religiões, por exemplo, alguns pensadores evangélicos vão dizer assim, você vai dormir, não é isso? Quando você morre, você dorme até o juízo final. Quando Jesus voltar. Aí, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai te acordar e vai te julgar. Se você foi bom, aí você vai para o céu. Se você foi ruim, você vai para o inferno. Ou seja, você dormiu 5.000 anos e te acordaram para te mandar para o inferno. Então, esse pensamento da doutrina das penas eternas. Então, lá nesse livro, Céu e Inferno, ele vai abordar bastante essa questão e a gente vai entender o quê? Que ao invés... Eu vou contar para vocês como é que eu expliquei para uma católica isso, a questão da reencarnação. Que ela falou, poxa, eu não vejo sentido na reencarnação. Eu falei, vou te explicar como que dá para a gente entender. Ao invés de você ir para o inferno, ao invés de você ficar dormindo, o que você faz? Você reencarna e continua evoluindo. Que vai ter mais sentido do que a gente ficar a vida toda no inferno. Né? Toda a eternidade no inferno. Então, você vai tendo oportunidades. Então, ao invés de a gente ficar dormindo até o juízo final, a gente vai aproveitando essa chance. Tá? Então, foi um pouco mais fácil dela entender por essa ótica aí. Tranquilo? Pode falar, Marina. Mas Segismundo, né? Ele reencarnou, mas ele ficou 1.500 anos no inferno. Ele ficou no purgatório, não ficou? Hã? Não foi no purgatório que ele ficou? Não, foi no inferno. Ele ficou sofrendo em sofrimento. 1.500 anos. É uma eternidade. Eu não sei. Esse Segismundo é um personagem do André Luiz, não é? Ele reencarnou. Foi de o cara livro assassino. Assassino. Fugiu o livro. Aí ele voltou para ser filhos de quem ele matou, entendeu? Tá. Então E não é uma pena eterna. Assassino. Então não é uma pena eterna. 1.500 anos, pelo amor, né? Eterno. Né? Ele teve uma pena longa, mas não foi eterna. E nesse caso, eu não li, eu não sei de que livro que é esse, mas não é no inferno que eles vão, geralmente eles vão para o purgatório, para o umbral, né? Missionários da Luz? Missionários da Luz, isso. Tá, geralmente vai para o Então, umbral, mas não tem, alguma coisa assim. Não tem essa questão de tempo, assim, que é diferente, assim, 1.500 anos para ele não pode ter sido dias, não sei. Isso. Né? Essa dimensão de tempo também, quando você vai para o plano espiritual, ou até mesmo sai da Terra, né? Essa dimensão de tempo se altera bastante. Ok? Vamos lá. Quem que começa lendo para a gente aqui a introdução? A Vânia está com o livro? Pode começar, Vânia. O neoplatonismo acompanhava, de certa forma, o período de ascensão, apogeu e queda do Império Romano, que vai de 150 a.C. a 300 depois de Cristo. Nesse período, destaca-se a importância de Alexandria como centro de irradiação de cultura e conhecimento, e, de maneira particular, o neoplatonismo. O platonismo obtém um novo fôlego a partir do último século anterior a Cristo. O berço desse respiro é o foco de interseção entre o Oriente e o Ocidente, Alexandria.
metrópole cultural do início da era cristã. Cidade fundada por Alexandre Magno e vivência da cultura helênica fora a Hélade. Centro cultural, intelectual, religioso, de arrojada síntese filosófico-religiosa. É neste clima que nasce o miticismo racional numa roupagem chamada neoplatonismo. A morte de Alexandre o Grande, aos 33 anos, em 323 a.C., deixa seu grande império a 3 dos seus generais. Um destes, Ptolomeu, se torna o representante macedônico do Egito, dando assim origem à dinastia dos faraós platomaicos. Ptolomaicos. Ah, tá. Aqui tá, não tem o i. Homens e mulheres, estas denominadas Cleópatras, indo até 30 a.C. com Ptolomeu 12 e Cleópatra 8, ou melhor, 7. A partir de então, o Egito passa a ser dominado pelos cesares romanos. Posteriormente, no século V, irá fazer parte do Império Bizantino e logo em seguida passa ao controle dos persas e árabes muçulmanos do século VII depois de Cristo. O apogeu dessa cidade se dá com Ptolomeu III. Estes 3 primeiros faraós são empreendedores de grandes construções. Tá. Então, nesse momento aqui, o que a gente vai sentir? Que o platonismo, ele volta um pouquinho mais. As ideias de Platão. Aonde que estava Platão? Né? Platão estava lá 300 a.C., né? Aqui a gente já vai estar um pouco mais para frente. E o que a gente vai ver? Então, a gente vai tendo uma restauração desse pensamento do Platão. É claro que a gente vai ver que vai ter algumas modificações, vai mudar alguma coisa, tá? Mas vai ter um restauramento, não existe, né? Uma restauração, né, do pensamento de Platão. Então ele vai voltar de alguma forma. E o interessante aqui, ó, se eu não me engano, Ptolomeu ele criou alguma coisa interessante, não criou? Não criou? Se eu não me engano, o Ptolomeu tem um calendário, tem alguma coisa que ele cria que é diferente. Depois a gente vai dar uma pesquisada nisso aqui, mas ele tem algumas coisas interessantes. E outra coisa interessante aqui são essas Cleópatras, né? Que a gente muitas vezes imagina uma Cleópatra só, né? Então a gente vai vendo aqui que são algumas Cleópatras que surgem. Outra coisa que eu acho interessante é Alexandria, que foi essa cidade criada por Alexandre e que ainda existe. Se eu não me engano, hoje Alexandria é a segunda cidade mais importante do Egito, né? Então, a gente quase não ouve falar, mas ainda existe Alexandria e ainda é uma cidade muito grande. E nela teve essa biblioteca de Alexandre também, que foi a maior que a gente tinha até aquele instante lá. Pode falar, Felipe. Eu estou vendo que você está aí com muita vontade de falar. Não, Alexandria, eu lembro disso que eu li no livro, que eles criaram a cidade, criaram o farol de Alexandria, né, também na época, e a biblioteca, né? Isso. E o interessante é que até hoje, até chegou na época de César, com a Cleópatra que a gente conhece, né, ainda eram gerações de macedônicos que dominavam o Egito. E eles falavam grego lá no Egito, naquela época. Quanta coisa bacana que a gente foi vendo aí, né? Vamos lá, vamos continuar. Alexandria. Quem continua? Aproveita, Felipe, que você está aí, manda ver. Tá bom. Alexandria, a metrópole, a biblioteca, o museu. A Biblioteca de Alexandria se distinguiu por ser um centro universal aberto ao saber e à pesquisa sem fronteiras. Foram trazidos livros de Atenas por Ptolomeu I. Nos reinados dos primeiros 3 faraós da dinastia ptolomaica, foram construídos a biblioteca, no seu auge contou com mais de 700 mil papiros. Dizem que lá eles já tinham feito a linguagem binária,
Depois foi utilizado nos computadores, naquela época, encontrado na biblioteca. 2. Um museu contendo jardins com grande variedade de espécies de plantas e um zoológico com animais de todo o mundo. 3. As salas de aula formando a escola com destaque na matemática. 4. Observatório astronômico, onde Cláudio Ptolomeu cria o famoso sistema geocêntrico. Essas atividades se estenderam até aproximadamente 500 d.C., quando começa sua decadência em função das perseguições cristãs. Em seguida, os muçulmanos mudam a capital para o Cairo. O acervo da biblioteca chegou àquele elevado número porque o faraó incentivava a cópia de livros provindos de toda parte do mundo civilizado. A fabricação do papiro e a atividade intensa de copistas e tradutores tornam a cidade econômica e culturalmente adiantada. Nesse período de 800 anos, a cidade transpira cultura e intelectualidade. Ao lado de tudo, isso era um centro religioso, cristão e judaico de grande importância. A destruição da biblioteca é controversa. Por muitos tiveram participação em destruições parciais, visto que ela não era concentrada num único local. Inicialmente, com os césares romanos, todos os cristãos a enfrentar o perigo místico neoplatônico e, finalmente, os muçulmanos. O que eu imagino que a gente possa destacar aqui, olha, o Ptolomeu, que eu falei que ele tinha feito alguma coisa importante, eu estava lembrando que ele tinha feito, ó, e já lembrei aqui, ó, então ele cria o sistema geocêntrico, ou seja, a Terra como centro do universo. E a gente vai nesse sistema durante muito tempo, tá? Quando que isso vai mudar? Vai mudar lá depois na frente, 1500, 1600 e pouquinho com Copérnico, né? Que aí a gente vai mudar para o sistema heliocêntrico. Então, durante muito tempo, a gente vai por esse sistema ptolomaico. É interessante que o Ptolomeu era dos generais de Alexandre o mais culto, né? Porque o Alexandre, quando o pai dele pegou Aristóteles para ser professor dele, ele pegou todos os filhos dos nobres da Macedônia, quando eles eram jovens, criou uma escola para eles e todos foram educados juntos. E aí depois saíram para conquistar o mundo. E o Ptolomeu era o mais culto e que mais estudava do grupo dos generais de Alexandre e ficou com o Egito para ele administrar. Legal. Outra coisa que eles mostram aqui que é interessante, que o acervo da biblioteca era incentivar, que o faraó incentivava a cópia de livros vindo de toda parte do mundo civilizado. Porque uma coisa que a gente não pensa, às vezes, é como que os livros vinham parar nessa biblioteca. Quando que é criada? A imprensa é uma criação de Gutenberg, também aqui já, 1500, 1600, se eu não me engano. E antes disso, como que eu fazia para ter um exemplar de um livro? Copista. Tá? Então, você tinha os caras, muitos deles nos mosteiros, os monges, e faziam cópias dos livros. Então, se eu quisesse esse livro aqui, eu ia dizer, olha, faz para mim uma cópia. O cara vai pegar uma caneta e vai copiar. E aí a gente entra num outro problema, porque é tudo manuscrito. Então, vão ter letras que, às vezes, a gente escreve, nem a gente entende. Não sei se acontece só comigo isso, mas, às vezes, nem eu entendo o que eu escrevi. Né? E aí, quando eu dou para um terceiro fazer essa cópia, muitas vezes ele discorda daquilo que eu coloquei ali, ele não está entendendo, ele fala assim, eu acho que eu vou alterar aqui alguma coisinha. Então, a gente perdeu muita precisão em muita coisa por causa disso. Tem um livro que eu li que se chama O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Um livro muito bacana. E ele fala muito nisso, dos copistas. Olha que coisa interessante, olha. Não faz 400 ou 400 e poucos anos que a gente tem a imprensa. Então, antes era tudo cópias. E olha aqui, a gente tem um imperador que incentiva a cópia de livros, para que essa biblioteca possa crescer. Quando fala aqui em 700 mil papiros, nós estamos falando que aqui em São José daria quase para dar um para cada um. E talvez hoje a gente não tenha uma biblioteca, poucas bibliotecas que vão ter um número de exemplares assim tão grandes. Né? Então, para a gente ter uma dimensão da grandiosidade da Biblioteca de Alexandria.
O livro era caro naquela época, né? Para ser feito à mão. Muito caro, né? Então, acabava só a elite tinha acesso. Outra coisa, o nível de analfabetismo devia ser muito grande. Então, poucas pessoas eram alfabetizadas, né? Mesmo na Grécia, e isso estava muito restrito às camadas mais elitizadas, e aqueles que queriam ler, muitas vezes não tinham nem condições, porque o livro devia ser muito caro, né, para ser adquirido. O preço era caro também, não só pela mão de obra, né, mas o material também, né, para se fazer papel naquela época era muito complicado, tanto que muitas coisas eram escritas no couro, né, de animais e tal. E por isso deles fazerem tudo muito próximo, né, tudo muito juntinho para economizar espaço e ganhar. Então, tem todas essas dificuldades aí para garantir o correto entendimento, né, do que realmente estava escrito, né, nesses livros. E o bacana é que a gente, quando a gente vê tudo isso, a gente tenta se transportar ao tempo, né, naquele tempo. Porque quando a gente olha com esse nosso olhar de hoje para trás, então dá a impressão que tudo era muito fácil. Mas você vê que dificuldade que se tinha, né, para ter acesso à cultura. Então, hoje, por exemplo, se a gente tiver com uma dúvida, a gente pega aqui o celular e na hora a gente resolve, né? Olha que mundo que a gente tem hoje, tanta informação à nossa disposição. Não significa que nós sejamos cultos, mas a gente tem muita informação, né? E aquela época, que dificuldade que era para a gente poder adquirir, né, e ter algum tipo de informação. Uma outra coisa que eu achei aqui bastante relevante é que ele fala aqui da perseguição. Nesse período de 800 anos, a cidade transpira cultura e intelectualidade. Ao lado de tudo isso, é um centro religioso cristão e judaico de grande importância. E ele vai dizer que através das brigas religiosas e das perseguições religiosas que começa-se a destruição. Então, a gente começa a ver aí o cristianismo entrando em cena, e a culpa não é do cristianismo, tá? A culpa é dos cristãos, né? Que muitas vezes acabam querendo impor à força o seu pensamento. Mas isso não é um privilégio só do cristão. Toda religião que começa a ser hegemônica, ela quer impor. E aqui, nesse momento, a gente já começa a ter algumas brigas, e isso vai redundar lá na frente em coisas piores. Tranquilo até aí? É interessante, Carlos, que nessa época é um período em que está se firmando o cristianismo e o politeísmo greco-romano está em decadência. Eles estão em choque, né, um com o outro. E o cristianismo, nessa época, era reencarnacionista também, né, por muitos pensadores. E a gente vai lendo no capítulo, tem vários choques com isso. Sim, eu queria só falar que eu mandei, uma das fotos que eu mandei foi a biblioteca de Éfeso, que eu tive lá, e ela rivalizava com a biblioteca de Alexandria, sendo a segunda maior do mundo conhecido, depois de Alexandria na época. E está lá de pé, bem interessante ainda. Legal. Vamos lá. 11.3, o neoplatonismo. Quem que pode ler para a gente? Está com o livro aí, Pedro? Não está? Quem que está? Vamos lá, Renan. Espera só um minuto, está tocando meu interfone aqui. Tá até bom. sair aqui. Acho que a Ana se prontificou. Vamos lá, então, Ana. O neoplatonismo. O neoplatonismo foi uma corrente de pensamento iniciada no século III, que se baseava nos ensinamentos de Platão e dos platônicos, mas interpretado de forma diversificada. Apesar de muitos neoplatônicos não admitirem, o neoplatonismo era muito diferente da doutrina platônica. O prefixo neo, inclusive, só foi adicionado pelos estudiosos modernos para distinguir entre os dois, mas, na época, eles se autodenominavam platônicos. O neoplatonismo começou com o filósofo Plotino, apesar dele afirmar que recebeu seus ensinamentos de Amônio Sacas. Isso. Sacas. Os neoplatônicos não acreditavam no mal e negavam que este pudesse ter uma real existência no mundo. Isto era mais uma visão otimista do que
tudo era. Em última instância, bom, era dizer apenas que algumas coisas eram menos perfeitas que outras. O que outros chamavam de mal, os neoplatônicos chamavam de imperfeição, de ausência do bem. Os neoplatônicos acreditavam que a perfeição humana e a felicidade poderiam ser obtidas neste mundo e que não precisaria esperar uma pós-vida, como na doutrina cristã. Perfeição e felicidade, uma só coisa, poderiam ser adquiridas pela devoção à contemplação filosófica. Entre os neoplatônicos se incluem Porfírio, Próclo, Jâmblico e Hipátia de Alexandria. Agostinho Hipona foi neoplatônico antes de sua conversão ao cristianismo e algumas de suas obras mais otimistas foram escritas durante esse período. O neoplatonismo foi frequentemente usado como um fundamento filosófico do paganismo clássico e como um meio de defender o paganismo do cristianismo. Muitos cristãos foram influenciados pelo neoplatonismo. Em versões cristãs do neoplatonismo, o Uno é identificado como Deus. Alguns estudiosos mostram que o neoplatonismo também foi influenciado pela teologia cristã. Bacana, né? Não, então, não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. Né? Lembra que a gente falava nos opostos? Né? Não existe... lá atrás, a gente viu lá antes, nos pré-socráticos, já havia esse pensamento. Então, não existe o que é a escuridão? É a ausência da luz. Então, o que é? Não é o mal que existe, é a ausência do bem. Então, existem condições das pessoas serem imperfeitas. Elas não são ruins, elas só são imperfeitas. Elas ainda não estão prontas. Mas, à medida que elas ficarem prontas, elas vão estar perfeitas. Né? Então, esse é um pensamento bacana com relação ao neoplatonismo. E Agostinho, Santo Agostinho, que é Agostinho de Hipona, ele vai ter uma boa parte da sua vida no neoplatonismo. Depois ele se converte ao cristianismo e vai debater e vai ir contra algumas dessas ideias. Mas o Santo Agostinho, por exemplo, em muitos momentos ele vai dizer isso. Olha, não é que existe o mal, só existe a ausência do bem. Né? O que vocês acham desse pensamento aí? Vocês... Aonde que ele bate contra o cristianismo? Porque o cristianismo, ele não vai falar, por exemplo, que existe o anjo, que existe o demônio. Então, como existe o demônio, existe o ruim. Entendeu? Para o cristianismo, o demônio não é a ausência do bem. O demônio é a personificação do mal. Por isso que vai haver esse antagonismo. E quando eu pego, por exemplo, nesse pensamento aqui, de Plotino, de Ammônio Sacas, dessas pessoas, desses filósofos que vão por esse caminho, eles vão dizer, não, é só ausência. Ele ainda vai melhorar, ele é perfectível. Mas eu acho que é a mesma coisa. Eu entendo. É só uma diferença na forma de dizer. Se você for ver o sentido, no sentido aí que você falou que não tem solução, ok, o mal é o mal e vai ser o mal para sempre, aí tudo bem. Mas ele continua sendo a ausência do bem, né? Mas a personificação do mal, sim, aí no caso sim. do cristianismo, ele dá razão àquela pena eterna do inferno, e não uma ausência do bem que vai cada vez mais na busca da felicidade, que depois vai acabar essa pena eterna. Havendo um demônio eterno, tem um lugar para ele eterno para segurar todo mundo lá para sempre. E aí que eu acho que ele bate com Mas o demônio, ele não tem a falta do bem também? Não é? Então, o demônio, lá na tradição cristã, ele é o Lúcifer, né? É o anjo que decaiu. Então, ele está ali, ele não vai ficar bom um dia. Ele é a personificação do mal. Entendeu? Então, é diferente. Por exemplo, quando eu pego... Vamos tentar pegar um exemplo aqui. Eu pego uma criança que ainda não tem muito conhecimento. Eu falo, não, ela vai adquirir esse conhecimento. Então, não é que
ela é burra, ela não tem conhecimento, mas ela vai adquirir. Quando a gente pega, por exemplo, dentro da doutrina espírita, e fala, nós somos espíritos que estamos em evolução, e quando o irmãozinho erra, ao invés de a gente xingar esse irmão, a gente deveria vibrar para que ele melhore e receba, né, essa condição de evoluir. O diabo não, ele fala, é ruim. Você quer ver um exemplo bacana? Quando você vai, por exemplo, no centro espírita, vamos supor que a Vânia seja a minha obsessora, tá? Eu vou lá no centro, o Pedro vai me fazer um passe, o Pedro é o passista, e ele descobre lá a Vânia como minha obsessora. Qual que é a preocupação no centro espírita? Doutrinar a Vânia para que ela possa melhorar. Então, ela é um espírito que não é ruim, ela não tem o bem em si ainda, mas ela pode ser boa. Agora, ao invés de ir no centro espírita, eu vou lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Isso não é crítica, tá? Isso aí é constatação do que acontece. O que o pastor Edir Macedo vai falar para a Vânia? Sai capeta, não é isso? Sai capeta, vai de retro. Aonde que eu estou colocando ali? Eu estou colocando que ela é o diabo, ela é um demônio, não é assim que se chama? Então, ela é um demônio, ela não vai melhorar. Ela não vai se transformar num espírito de luz um dia. Ela é ruim e tem que ir embora com o capeta. Então não há uma preocupação com o obsessor. Então, se a gente for pegar, o espiritismo ele teria uma visão um pouco mais neoplatônica do que o cristianismo nesse aspecto. Clareou um pouquinho isso? Eu acho que essa coisa do cristão, com a minha pequenez de entendimento, é quando a gente tem o avesso e o direito, sabe? E o neoplatonismo, eu sinto que eles têm um olhar para o positivismo, né? É a forma com que encara a vida. Quando se trata da nossa parte, entre aspas, o cristão, nós vamos ter o avesso e o direito, o verso e o reverso. E que é, muitas vezes, um paradoxo entre um e um outro. Eu acredito nisso. Por quê? Porque o cristianismo, no espiritismo, ele não vai ver tudo lindo, maravilhoso. Ele não vai ver ele não vai enxergar. Ele vai ver que existe alguma coisa ruim, ou em um ou em outro. E para o outro, esse que fala, né, o neoplatonismo, ele tem uma forma positivista de encarar a coisa. É quando eu encaro aquela coisa, desculpe a minha pequenez, mas aquela coisa do jogo do contente, sabe? Aquela coisa insuportável do jogo do contente de Poliana, que está tudo tudo muito certo, o negócio está caindo, o mundo está caindo, mas sempre vai existir uma coisa maravilhosa, isso daí é muito bom, vamos ver o bom de tudo isso. Mais ou menos assim que eu entendo. Olha outra coisa interessante que eles colocam aqui, ó. Perfeição e felicidade podem ser adquiridas pela devoção filosófica. E que podem ser, a felicidade ela pode ser adquirida nesse mundo. Eu não preciso morrer. Olha outro antagonismo com o cristianismo. Eu não preciso morrer para encontrar a felicidade. Eu posso encontrar a felicidade nesse mundo. Então, isso bate muito com o conceito daquela época, a gente tem que pensar lá em 300, tá? Do cristianismo, que dizia para você, olha, tem uma vida legal, mas é só depois. Por enquanto, não. Por enquanto, você não vai ter essa condição. Então, ele vai dizer, não. Eu posso desfrutar das boas coisas já nessa vida. Eu não precisaria ir lá para outra. Né? Então, você vê, isso acaba sendo um perigo para a igreja, né? Daquela época. Né? O que Santo Agostinho vai fazer depois? Ele vai ser alguém que vai combater as heresias. E isso aqui vai entrar como heresia. Tranquilo? Quer falar, Pedro? Por favor. Ainda sobre o mito de Lúcifer, para a gente entender, Lúcifer era né, segundo o mito, ele era um dos braços direitos ali de Deus, né, digamos assim, né? Então, a gente pode entender que Lúcifer conheceu o bem em sua extremidade até, e optou por fazer o mal. É por isso que aí, nesse caso, não é a ausência de uma coisa ou outra, a ausência do mal, mas sim aquele que, o demônio, né, aquele que opta, que gosta mais do lado ruim da coisa.
Ele já estava no lado bom e optou pelo lado ruim. Né? Isso. Beleza. Quem continua para a gente? Eu posso continuar aqui, Carlos. Por favor, Renan, vamos lá. Já atendi o interfone já. Tá bom. Agora é o 11.4, certo? Isso. Tá. Filon, Sacas e Orígenes. Filon foi um filósofo judeu-helenista que viveu durante o período do helenismo. Tentou uma interpretação do Antigo Testamento à luz da filosofia grega e da alegoria. Foi autor de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs a sua visão platônica do judaísmo. Nela, acentua que Platão é um Moisés que fala grego. Tenta harmonizar a revelação e a razão, a Bíblia e Platão. Isso, e Platão. Homônio Sacas foi um grande filósofo grego em Alexandria, considerado por muitos como o fundador da escola neoplatônica. De origem simples, ele ganhava vida como carregador. Seu apelido era carregador de sacos, em grego, sacas, ou sacoforos. Depois de muito estudo e meditação, Amônio abriu uma escola de filosofia em Alexandria. Seus principais discípulos foram Herênios, Orígenes, Cássio Longinos e Plotino. Ele nunca escreveu nada e manteve secretas suas opiniões, e sua filosofia pôde ser compreendida nos escritos de Plotino. Hierocles escreveu no século V d.C. que a principal doutrina de Sacas era o ecletismo, derivado de um estudo crítico de Platão e Aristóteles. Seus admiradores consideravam-no como o grande reconciliador das divergências entre as duas escolas. Orígenes, discípulo de Sacas, procura demonstrar que Platão é o precursor do cristianismo, atingindo a essência do Evangelho de Jesus. Os teólogos da igreja se limitam a dar forma à religião do Nazareno. Orígenes, o maior erudito da igreja antiga, nasceu em 185 d.C., em Alexandria, e desde cedo teve contato com a doutrina do Cristo através de seu pai Leonídio, que foi martirizado em testemunho à sua fé. Para sobreviver, Orígenes dedicou-se logo cedo a lecionar. Mente curiosa e aberta, inclinou-se à filosofia platônica e estoica. Foi brilhante aluno de Clemente. Em 203, assumiu a direção da escola de Panteno, no lugar de Clemente. Estudou as escrituras sagradas, VT, não sei. Escreveu Velho Testamento. Eu acho. Obrigado. Faz sentido. Escreveu as Hexaplas, ou seja, o Velho Testamento escrito em 6 línguas, grego, hebraico antigo, egípcio e outras. Criou a doutrina da pré-existência da alma. Essa doutrina teve muitos seguidores, dentro e fora da igreja, e foi definitivamente banida dos meios eclesiásticos no Concílio de Constantinopla II, em 553 d.C. Escreveu sobre princípios e contra Celso. A doutrina por ele criada despertou animosidade com o influente bispo Demétrio de Alexandria, culminando com a fuga de Orígenes para Cesareia, na Palestina. Lá, como cristão, foi perseguido, torturado e morto em 253 d.C. Tá. O que a gente pode mencionar aqui, né? 2 coisas que eu penso que são interessantes a gente colocar. O Filon, lá no comecinho, ele fala que ele põe a sua visão platônica do judaísmo e acentua que Platão é um Moisés que fala grego. Senhores, por que Platão é um Moisés que fala grego? Pela liderança dele? O que Moisés fez com o povo hebreu? Ele não tira aquele povo da escravidão, não tira aquele povo do Egito e leva até a terra prometida, né? Mais ou menos isso que ele faz. Ele não é um libertador, né? Líder.
um líder, né? E o que o Platão faz? Ele também não mostra uma outra face, ele mostra o mundo das ideias, ele mostra, através, por exemplo, do mito da caverna, ele mostra que a gente está preso aqui, de repente, numa série de pensamentos e que a gente poderia se libertar de tudo isso. Então, ele faz uma comparação muito interessante aí de Platão e Moisés, né? Pode falar, Carlos, contribui, por favor. Por que ele compara Moisés e não a Jesus? Será que ele, como hebreu, ele não reconhecia Jesus? Talvez nesse momento Jesus ainda não tivesse. A gente está falando aqui por volta de 300. Por exemplo, Fílon, ele viveu 25 anos. 50 depois de Cristo. Isso. Ele viveu de 25 a 50. Então, Jesus ainda não tinha... Exatamente. Né? É contemporâneo, né? É praticamente contemporâneo. Praticamente não, ele é contemporâneo, né? E Jesus, só cerca de 200, 300 anos depois, é que vai adquirir esse status. Né? Tem um outro livro do mesmo autor de O que Jesus disse e O que Jesus não disse, que eu citei, que chama Como Jesus Tornou-se Deus. Depois eu mostro esses livros para vocês. E ele vai falar isso, que cerca de 300 anos depois é que Jesus chega a adquirir, ele deixa de ser o filho de José Carpinteiro e passa a adquirir um status de Deus. Então, nesse momento, ainda Jesus não tinha ainda esse reconhecimento. Uma outra coisa, e aqui eu penso que é interessante a gente parar um pouquinho. Orígenes, ele cria essa doutrina da pré-existência da alma. O Felipe tinha até mencionado isso no início. Mas como que é essa doutrina da pré-existência da alma do Orígenes? Ela é assim, ó. Essa alma é criada em algum lugar, e aí depois que essa alma é criada em algum lugar, aí sim que ela vem e encarna em um corpo. Tá? E ele não diz depois o que vai acontecer. Mas ele não fala de outras vidas necessariamente, mas ele fala que ela foi criada em algum ponto. Então, isso, como Orígenes é um dos doutores da igreja, e a gente já está aqui, ó, Orígenes é de 185 a 253. A gente já está bem lá na frente. E aí ele tenta colocar. E aí isso vai entrar como uma heresia. E vai se combater bastante as heresias. E aí, nesse concílio de Constantinopla, é onde cai por uma margem bem apertada esse pensamento de Orígenes. Tá? Então, lá vai se dizer o quê? Que a alma é criada no momento da concepção, ela não existe antes. Tá? Então, até esse concílio de Constantinopla, que isso aqui é em 553, olha, durante 550 anos, se acreditava numa pré-existência da alma. E aí, só nesse concílio, que essa ideia vai cair. Eu fico pensando... Pode falar. Na envergadura desses espíritos. Esse Orígenes, ele virou diretor da escola dele com 18 anos. Fez um Velho Testamento em 6 línguas. O outro Sacas era um carregador de saco, provavelmente do Porto. Com a própria meditação, ele acaba virando um doutor e criando a própria escola. Que espíritos que chegaram nessa época aí e que deram essa alavancada, né, no pensamento. E uma coisa interessante para a gente observar, que era um pensamento, por exemplo, esse que a gente está falando da pré-existência da alma, existia. E por questões muito mais políticas, esse pensamento caiu. Quem lembra dessa historinha da mulher, do imperador, eu não me lembro o nome dela. Você lembra, Pedro? Que pediu, que como ela fez mal a algumas pessoas, aí se falou que ela ia ter que reencarnar várias vezes para poder resgatar aquilo. E aí ela pede... Eu não lembro do nome dela, não, mas a história que eu li é que, acho que era esposa de Constantino, né? E ela, para apagar o passado dela, ela mandou matar mais de 50 pessoas, entre amigos e familiares, para apagar o passado dela. E para não ter o karma ou ter que pagar isso depois, ela preferiu tirar essa lei dos dogmas da igreja, né? Isso, influenciando para que isso fosse tirado. E aí, bom, se tirar isso, eu não preciso reencarnar, né? Então, vamos tirar, vamos revogar essa lei que eu não reencarno mais e eu não preciso pagar isso. Né? Então, a gente vai vendo que tudo isso acabou sendo canetada, né?
Hein? Na canetada. Na canetada. Foi a primeira canetada da história, foi essa aí, né? Vamos Será lá. que acho que era Fausta, Flávia Máxima Fausta, imperatriz consort, esposa do imperador Constantino e filha do imperador Maximiano. Legal. Acho que era isso. Faz me lembrar, na época de Caifás, onde as pessoas que nem levavam as suas oferendas lá no templo, porque dependendo do castigo, ou melhor, dependendo do pecado, né, eu entregando a Caifás, ao templo, ou animal, ou ouro, eu já estava zerada com Deus, né? Então, me faz lembrar exatamente isso, né? Tá tudo certinho, eu matei, eu roubei, mas eu vou lá, entrego uma novilha, eu entrego lá uma caixinha de ouro, jogo lá no templo, e tá tudo certo, estou de bem com Deus, aí acabei com os meus pecados. Ainda bem que isso não existe mais, né, Vânia? Amém. Amém. Vamos lá, Plotino. Ô, Carlos, Oi. Só fazendo um adendo aqui, não mudou nada, né? Não. Religião e política, manipulação de informações, para quem está no poder continuar, está tudo igual. Tá tudo Só igual. muda um pouquinho. E até essa questão do sacrifício, porque hoje o meu sacrifício é o dízimo. Então, eu pago lá um determinado dízimo, eu faço uma oferta e muitas vezes eu entendo que aquilo poderá me absolver de algumas coisas. Isso não é crítica a pessoas, tá? São críticas a ideias, a pensamentos que a gente observa. Ia falar exatamente isso, com relação a dízimo, exatamente isso. Acho que vem de lá, com certeza. Que o dízimo, a gente vai pegar em Malaquias 3:10, né, lá no Antigo Testamento, ele tinha uma ideia e depois ele acaba sendo colocado muito com isso, se você não der, você está em falta, né? E não tem nenhum problema quando você ajuda para manter aquela instituição, mas isso não pode ser trocado por salvação. Mas, o Carlos, é muito de manipulação também, de quem estava no poder, de usar isso aí, né? A própria questão, não sei se eu estou falando bobagem, mas do da César, o que é de César, e do dízimo, talvez, que a fala de Jesus é usada por algumas religiões, né? Como se fosse, assim, uma obrigação de você ter que pagar, ter que dar o dinheiro, ter que dar uma porcentagem da sua, né, do seu trabalho. Isso aí tudo é interpretação de quem quis que fosse assim, né? A gente interpreta da maneira como nos é conveniente muitas vezes, né? Então, aquilo que me é conveniente, eu vou interpretar daquela forma e vou pegar alguns trechos, por exemplo, eu tenho lá 1024 perguntas, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, então eu vou pegar aquelas que me interessam. Aquelas que não me interessam, eu vou falar, não, isso aqui esquece, né? Então, por isso que a gente tem que crescer em entendimento para que nós tenhamos a nossa própria opinião, né? Ou possamos escolher melhor o caminho que a gente vai trilhar. Vamos lá, Plotino. Quem que lê Plotino para a gente? O Carlos, desculpa, deixa eu só fazer um ponto aqui. A Gisele, ela tinha colocado um tempo atrás no nosso grupo lá um curso que estava sendo oferecido, gratuito, do Paulo Cruz, um filósofo. Eu até respondi lá no dia que ela botou no grupo, e ele disponibilizou essas 4 aulas, e ele fala exatamente de política e religião, né? De como essas coisas se ao longo do tempo, elas não conseguem se dissociar, né? Como a Ana colocou. E se vocês acharem legal, eu vou colocar lá no grupo o link das aulas, porque como é um curso gratuito mesmo, acho que não tem problema nenhum. Então, são 4 aulas, ele já disponibilizou os 4 links, e eu vou botar lá no grupo depois para a gente... Por favor, coloca assim. Espetáculo, Renan, espetáculo. É bem legal, vão gostar. Beleza. Vamos lá, Plotino. Posso ler o Plotino ou alguém gostaria de ler? Segue aí, mestre, segue aí. Vamos lá, então. Plotinus Plotino, 205 a 270. Natural de Licópolis, parece cidade aqui do sul de Minas, né? Licópolis, Egito. Foi discípulo de Amônio Sacas por 11 anos e mestre de Porfírio, que nos legou seus ensinamentos em 6 livros de 9 capítulos, chamado
de As Enéadas. Dizia Santo Agostinho, em Plotino, Platão reviveu. Plotino acompanhou uma expedição à Pérsia, liderada pelo imperador Galieno, onde tomou contato com a filosofia persa e indiana. Regressa a Alexandria e depois segue para Roma. Desenvolveu as doutrinas aprendidas de Amônio numa escola de filosofia junto a seleto grupo de alunos. Pretendia fundar uma cidade chamada Platonópolis, baseada nos ensinamentos da República de Platão, mas não consegue devido ao imperador, seu discípulo, temer complicações políticas. Em Plotino misturam-se fé e razão, mística e filosofia. Metade de sua alma está na filosofia grega e metade nas religiões orientais. Ele baseava sua filosofia na Trindade Universal e no Círculo da Justiça. Vamos continuar aqui. Trindade Universal. A Trindade Universal é constituída de 3 hipóstases. Sempre que você ouvir essa palavra hipóstase, troca por substância, tá? Ela é constituída por 3 substâncias. O uno seria o supremo bem, se caracterizando pela imutabilidade, ou seja, Deus é indivisível, por ele que todas as coisas são coisas. Esse conceito de Deus aqui, então, o que é Deus? É o uno. Ele é o supremo bem, e quando a gente olha aqui para a doutrina espírita e pensa lá, causa primária de todas as coisas, tudo, não está muito longe disso. E é imutável. Por que imutável? Porque é perfeito. Tudo que é perfeito é imutável, né? Se ele mudar, ele está evoluindo, então não é mais. Então, nesse conceito, não está muito diferente daquilo que a gente acredita, né? Qual que seria a segunda? O intelecto, ou o nous. É um mundo inteligível de Platão, onde está a realidade eterna, a ordem perpétua e imutável das coisas e dos seres, que para Plotino era múltiplo, variável, razão. Ou seja, então eu tenho o uno, eu tenho o intelecto, que é esse nous, e tenho a alma do mundo, intermediária, dotada de movimento, ativa, projeta o sensível. É a alma que se encontra em todos os seres inanimados ou viventes. Seria a vida em si. A alma está em tudo, mesmo mergulhada na matéria, não deixa o mundo inteligível. Uma parte sua continua ali. A alma dos seres cai não pelo pecado, mas pelo desejo de reproduzir o uno na matéria. Para voltar ao uno, deve aspirar ao uno, e assim destruir o desejo e as paixões que as ligam à condição humana. A matéria é uma produção do uno. Apesar de ser uma queda para a alma, guarda em si algo da natureza do uno. Por isso, o mundo sensível também é belo, pois é racional. Não tão belo quanto inteligível, mas na medida do possível o é. Olha que bacana. Então, a gente está colocando aqui Platão, né? Está colocando Platão. Então, eu tenho o uno, que é Deus, eu tenho o intelecto, que é o mundo das ideias, e tenho a alma, que é o mundo, que é um mundo sensível. Ficou claro isso ou não? Acho que não, né? Pelo que eu estou vendo vocês, acho que não. Vamos de novo, tá? Então, essa trindade universal aqui, do Plotino, como que a gente pode traduzir tudo isso, tá? Uno, Deus. O nous é o mundo inteligível de Platão. Lembra que Platão tem o mundo das ideias? Tem o mundo sensível, que é isso aqui, e tem o mundo das ideias, que seria aquele mundo perfeito de Platão. Lembra do amor platônico? Que é um amor que só existe no mundo das ideias. Eu, por exemplo, lá no mundo das ideias, existe um negócio chamado garrafa, que serve para tomar água. Então, é uma garrafa, a ideia de uma garrafa perfeita. Aqui no mundo sensível, que é o terceiro, a alma, é que quando ele coloca a alma, dá a impressão de ser a alma no sentido que a gente conhece, mas quando ele coloca a alma aqui, é no sentido do mundo sensível. Então, essa garrafa existe no mundo das ideias. E quando chega aqui no mundo sensível, eu crio uma garrafa que talvez não seja tão perfeita
quanto aquela do mundo das ideias. Mas é uma garrafa e resolve o meu caso. Por isso que ele fala aqui, ó, que a beleza, ela não está só lá no mundo das ideias. Ela também está ela pode estar no mundo sensível também. E para isso é importante que a gente, quer ver, que a gente possa se libertar das paixões, se libertar daquilo que nos prende, porque muitas vezes a gente está tão preso às nossas paixões. E o que eu chamo de paixão? Lembra que alguém falou inveja no início? Inveja é uma paixão. Né? A paixão à mesa, paixão aos vícios, paixão a tudo aquilo que não presta. Então, à medida que eu sou mais racional e me liberto das paixões, eu me aproximo desse mundo ideal, desse mundo das ideias. Clareou um pouco? Sim. Ô, Carlos, daria para a gente fazer uma analogia, pensando assim, que com a doutrina espírita, né? Que quando a gente está lá no plano espiritual e está planejando uma nova encarnação, a gente tem, digamos assim, algumas metas que a gente estipula para a gente desenvolver. Então, se a gente fizesse um paralelo, né, considerando que essas metas talvez fossem o ideal, ou o que seria o mais perfeito, né? E quando a gente vem para cá, obviamente, com toda a questão do véu do esquecimento e tal, quando a gente começa a jogar o jogo na prática, né? É exatamente por causa das nossas paixões, né? Dos nossos defeitos, que a gente não consegue atingir esse plano que a gente botou em prática lá. Então, quer dizer, essa garrafa que você deu exemplo, né? O conceito da garrafa perfeita que existe, na hora que a gente coloca ela aqui no real, na prática, ele, em muitos casos, né, ela não consegue ser exatamente um espelho do que a gente pretendia conceber, né? Acaba sendo digamos assim, um rascunho do que a gente pretendia fazer, né? Então, talvez seja uma forma de a gente fazer uma analogia com a doutrina espírita, né? Da gente, no plano das ideias, a gente está lá no plano espiritual, tentando planejar uma vida que a gente quer desenvolver no plano material para o nosso desenvolvimento. Porém, na prática, quando a gente começa a desenvolvê-la, a gente não consegue exatamente atingir esse nível de perfeição exatamente por causa das nossas paixões, dos nossos defeitos. Paixões... Seria uma... E além das paixões, vão entrar as distrações. E as distrações, perfeito. Eu vou chamar de distrações tudo aquilo que me tira do meu foco. Né? Mas as paixões, quando a gente passa a entender o que seriam essas paixões, por exemplo, ó, eu quero ficar bem fortão, bem saradão. Aí você fala, só tem um jeito de você ficar fortão e saradão. É você ir para a academia e malhar 2 horas por dia. Aí eu falo, eu não gosto de malhar. Mas eu quero ficar saradão. Não tem jeito, não vai ficar. Não vai ficar. Então, tudo... então, o que seria essa minha preguiça? Uma paixão. Entendeu? Eu quero ter uma saúde bacana. Você fala, então você tem que ter uma reeducação alimentar e comer bastante, e comer comida de qualidade. Você fala, não, eu adoro comer Big Mac todo dia. Então, o que é a paixão? É a minha preguiça em querer mudar, o meu comodismo em querer mudar, e também... Você entendeu? Então, eu começo a colocar uma série de coisas. E o que seria distração? Qual é o meu objetivo na Terra? Eu vim aqui para evoluir. Quando chega aqui, eu começo a perder o meu tempo com coisas que estão atrapalhando a minha evolução. Então, ao invés, por exemplo, de eu parar para ler um livro, eu passo pela sala e está passando lá um filme de aventura. Então, eu paro e fico assistindo o filme de aventura. Então, ele me distraiu. E eu deixei de ler aquilo que iria me engrandecer. Entendeu? E essas distrações a gente vai ter o tempo todo. Quantas coisas na vida nos distraem e tiram a gente do nosso foco? Eu não estou falando de lazer, a gente tem que ter lazer, faz parte, tá? Só estou dando um exemplo aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando.
eu vi um exemplo muito legal sobre isso. Se eu não me engano, foi Herculano Pires, que ele fala que mais ou menos assim, você passa numa universidade federal, e aí o que acontece? Qual é o seu objetivo? Ir até aquela universidade e estudar. Aí você vai lá, muda para uma outra cidade. Aí vai lá naquela cidade, você muda numa república. E aí o que acontece? Pô, tem uma festa legal, aí eu vou naquela festa, aí eu arrumo ali uma série de coisas para fazer, e quando eu percebo, eu não estou ali sendo aquele aluno nota 8, 10, mas a minha nota está caindo porque eu perdi o foco. Ao invés de eu estar indo ali fazer os meus estudos, eu começo a mudar meus objetivos de acordo com como diria, as atrações que aquele local também vai me envolvendo. Né? Me lembro desse paralelo que ele colocou lá, dessa coisa. Você passa, vai lá para estudar, a gente vem aqui para a Terra para evoluir, e, no entanto, como você disse, as distrações são necessárias, mas muitas vezes eu acabo me comprazendo muito mais nas distrações do que no meu objetivo em si. Isso, pode ver que toda faculdade tem um boteco em frente. Né? Toda faculdade tem um boteco em frente. Então, aquilo lá é distração. Né? Você fala, não, hoje é sexta-feira, tá calor. Vamos assistir aula ou vamos para o boteco? Então, aquilo é distração. E quando a gente sai dessa metáfora e observa a vida de um modo geral, a gente vai ver que esse boteco ele está em todos os cantos. Mas né? A gente pode também usar como a distração ser uma forma de autossabotagem para a gente desviar do foco? Pode ser. Pode ser. Ou simplesmente algo para ver se você realmente está... que é aquilo mesmo, né? Você está focado mesmo. Você reparou, por exemplo, que de manhã você liga o teu computador e fala, deixa eu ver meus e-mails. A hora que você entra lá abre a guia, aparece notícias, não aparece? Aí você vai ver a notícia e esqueceu de ver o e-mail. A hora que você vê, já passou 1 hora, você está vendo a notícia, né? E não viu o teu e-mail. E daí no e-mail tem Por quê? Porque tudo isso são distrações. Então, quando a gente observa a vida de um modo geral, o que são as distrações? Agora, tem hora que a distração é boa. Então, eu vou ter que ter esse discernimento. Olha, aqui vale a pena eu me demorar um pouco mais. E aqui não. Aqui eu tenho que manter o meu objetivo. No conceito oriental, o mundo todo é uma grande distração para a gente, né? Como prova. É o Maia, né? Que eles dizem. Sim, sim. Toda a sociedade, tudo está estruturado justamente para distrair a gente do foco, né? Eu estava pensando nessa trindade universal, nessa forma das substâncias, muito com o que a gente aprende no Espiritismo também, dos corpos, os corpos astrais e tudo mais, onde ele começa lá com o átmico, né, que seria o uno, aí depois vem o búdico, aí vem o mental superior, que seria talvez o intelecto, né? Mental superior, inferior, aí na alma seria já o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. E a alma, quando você vai lendo, que ela se ficar presa no mundo das sensações, ela fica voltando sempre para esse mundo das sensações. E me pareceu muito bem essa divisão que a gente aprende no Espiritismo também, desses corpos etéricos que a gente tem e do ciclo reencarnacionista, a gente ficar aqui nesse terceiro nível aqui da alma que ele coloca, como sendo esses múltiplos corpos que a gente vem através das reencarnações, tanto físico quanto o astral, né? E quantos espíritos, Felipe, que desencarnam e ainda continuam, muitas vezes, por aqui, né? Na crosta e querendo ficar dentro da sua casa, tudo por quê? Porque essas distrações, vamos dizer assim, ainda o atraem bastante, né? Buscando as sensações, os vícios. Exatamente. Vamos lá. O ciclo da justiça, vidas múltiplas. Ao se libertar do sensível pela morte do corpo, a alma deve naturalmente subir às hipóstases superiores. Se ela viveu exclusivamente voltada para o mundo sensível,
entregue às sensações da matéria, então continuará atraída por esta e a ela voltará. Entram nesse ponto, na filosofia de Plotino, as ideias da reencarnação e da metempsicose. A alma pecadora ou criminosa está sujeita ao círculo férreo da justiça. Se matar, voltará para ser assassinada. Se entregou ao vício, voltará para esgotar o seu desejo. Sofrerá tantas reencarnações quantas forem determinadas pelos seus impulsos, até que se corrija para escapar ao círculo vicioso. Plotino oferecia aos homens a esperança numa vida pura e perfeita, uma perspectiva de salvação, além de uma ética religiosa que implicava no esforço pela melhoria do indivíduo. Natureza demasiado intelectual para a época. Talvez tenha lhe faltado a simplicidade do evangelho do cristão. Como que um homem desse não vai ser visto como herege, né? Naquele momento, né? Estamos falando aí de 200 e pouquinho depois de Cristo. Então, entra mesmo como heresia. Então, o neoplatonismo ele passa a ser uma heresia, porque ele está falando aqui claramente para a gente em reencarnação. Claramente, tudo aquilo que a gente falou aqui. Né? E metempsicose, só para a gente poder pontuar a diferença, metempsicose, eu posso voltar no corpo de animais. Tá? E na reencarnação, como a doutrina espírita vê, a gente não volta, a gente só evolui, só progride. Ok? Mas, então, está aqui o motivo pelo qual foi combatido, né? E se a gente pega isso aqui, é tudo, né? É muito parecido, né, com o pensamento que se adotou depois do Espiritismo e também em religiões orientais, né? Que o Felipe parece que gosta. Eu também adoro as religiões orientais. Eu acho que elas são muito bacanas também. Elas trazem muita coisa interessante. E nós, espíritas, estamos muito próximos das religiões orientais, talvez até mais próximos do que em muitos conceitos que a gente tem no cristianismo. Pode falar, Felipe. A metempsicose era do Pitágoras, não é isso? Também? Isso. Pitágoras, não dele, mas ele acreditava também na metempsicose. Eu tenho um amigo lá na Índia, uma vez a gente começou a chover na casa dele, aí as formigas começaram a sair do jardim e entrar para dentro de casa, né? Aí ele abriu a porta para as formigas entrarem. Aí eu falei assim, cara, você vai deixar a formiga entrar, né, o Galtan? Aí, não, isso aí pode ser um parente teu. Eu falei, pô, Galtan, se eu reencarnar formiga ou barato, você me mata rápido. Não me deixe muito tempo lá, não. Quem que lê Porfírio pra gente? Eu posso ler. Vamos lá. Porfírio, 332-304. Porfírio nasceu em Tiro, na Síria, e aos 30 anos seguiu para Roma, atraído pela reputação de Piotino. E durante 6 anos devotou-se ao estudo do neoplatonismo. Com a saúde debilitada pelo trabalho excessivo, foi viver na Sicília por 5 anos. De volta à capital italiana, passou a lecionar e organizar os trabalhos de Plotino. Plotino, na época já falecido, de modo a torná-los compreensíveis ao público. Foi um dos mais importantes discípulos de Plotino, responsável por organizar e publicar 54 tratados do mestre na obra As Enéadas, composta por 6 livros. Escreveu a biografia de Plotino no livro A Vida de Plotino e comentários das obras de Platão e Aristóteles. Seu livro introdutivo em prática foi traduzida para o latim por Boécio e transformou-se num texto padrão nas escolas e universidades medievais, possibilitando o desenvolvimento na filosofia, teologia e lógica durante a Idade Média. Assim como muitos filósofos no Império Romano, Porfírio foi violento opositor do cristianismo e defensor do paganismo. Chegou a escrever uma obra de nome Contra os Cristãos, dividida em 15 livros, dos quais só restam fragmentos. Nela acusa
A nova religião de Bárbara, em suas origens, em seus ritos e em seus cultos, uma ameaça à civilização. Quando a gente vê isso, a gente fica meio abismado, né? Falar, mas como que esse cara fala que o cristianismo é isso? Em alguns livros que retratam momentos antigos, eles vão dizer, e eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que o cristão ele era um cara muito chato. O cristão era muito chato, porque ele vem impondo a sua cultura. E ele não respeita em nenhum momento aquela tradição dos outros povos. Então, por isso que ele tem que escrever um livro contra os cristãos. E o que o cristão vem fazendo? Ele vem quebrando uma porção de paradigmas, de conceitos. Aqui, por exemplo, no neoplatonismo, então você tinha todo um conceito de reencarnação, uma outra forma de observar, e o cristão vem e impõe. E também impõe muito pela força, né? Não aqui, mas mais para frente, né? Aqui a gente já está, o Porfírio está em 304 que ele vai morrer. Então a gente já está quase chegando lá em Constantino, né? Que vai estabelecer, né? Que vai transformar o cristianismo na religião oficial. Então o cristianismo já está muito forte aqui. Então por isso que a gente vai tendo uma oposição e nesse instante a gente sempre vai ter essa briga dos hereges, né? Contra os cristãos. Tá? Então, muitos doutores da igreja vão bater mesmo. Então, eles estão aqui também contra-atacando. Por isso que ele tem esse livro contra os cristãos e, para o entendimento dele, muito daquilo que o cristianismo pregava também não estava certo. Né? Eram muitas ideias distorcidas também para ele. Eu li num livro, Carlos, que o mundo politeísta nunca teve guerras santas ou brigas ou essas coisas de matar alguém por causa de religião, porque o mundo era muito mais flexível. Pode entrar, quanto mais Deus entrar no panteão de cada um, eles aceitavam e até achavam, esse Deus seu aí que você está falando é o meu tal. Existia isso. Sim. E quando veio a ideia do monoteísmo, já desde Abraão até o cristianismo, é que começou a ter esse tipo das guerras que a gente tem até hoje, né? Sim, porque aí você vai impor um Deus só, mas qual Deus? O meu. É o meu que vale, né? O seu não, o seu é só uma... E se a gente for observar, por exemplo, quando há a junção de paganismo com cristianismo, lá com Constantino, ele traz um pouquinho do politeísmo, tá? Por exemplo, você tem lá alguns santos, e cada santo é responsável por um departamento. Né? Então, você tinha lá o Deus do amor, agora você tem o Santo Antônio casamenteiro. Né? Então, você tem cada um responsável por... Então, é um traço do politeísmo que é trazido também para o cristianismo. É claro que com uma força menor, mas é um traço também. Vamos lá. Hipátia de Alexandria. Quem que vai ler a Hipátia para a gente? Vamos lá, Marina. Depois da Vânia. Então, Felipe. A Marina não falou ainda. Vai, a Marina, então. Vamos lá, Marina. Tá sem livro, né? Beleza, Felipe. Pode ser. Pode ser, Felipe. Pode ser. Achei que o Renan ia falar que ele apareceu. Tá bom. Hipátia de Alexandria. 370 a 415. Viveu pouco essa. 45. Hipátia foi uma filósofa neoplatônica nascida e residente em Alexandria. Filha do matemático Theon, foi reconhecida como um dos maiores mentes da escola filosófica neoplatônica de Alexandria. Sua eloquência, beleza e dotes intelectuais atraíam grande quantidade de alunos. Foi convidada para o lugar que Plotino ocupava na biblioteca de Alexandria. Hipátia simbolizou o aprendizado e a ciência que os primitivos cristãos identificavam com o paganismo. Por esse motivo, foi cruelmente assassinada em 415 por cristãos fanáticos formados por monges e seguidores do bispo Cirilo. Tá. O pai dela era diretor da biblioteca de Alexandria, tá? Então, por isso que ela é mais um motivo, né, para ela ser muito culta. E antes dos 30 anos, ela era diretora da biblioteca. Então, ela já muito jovem, ela já tinha era alguém já que se destacava, né? Tem um filme que fala sobre Hipátia, não sei se vocês já viram. Se não viram, dá uma procuradinha que tem um filme muito bacana que fala sobre ela e é feito por uma atriz muito bonita que inclusive diz aqui, né, que ela era muito bonita e pelo seu conhecimento e beleza ela conseguia atrair muitos alunos.
É uma figura bastante interessante. Se a gente conseguir depois ver esse filme ou ler alguma outra coisa, vai ser muito legal. Tá bom? Vamos lá, a agonia do neoplatonismo. Agora acho que quem que vai ler? Não, só um comentário. Eu não sei se é Alexandria mesmo o nome do filme, né? Que mostra mais ou menos aí os cristãos vão fazer a mesma coisa com os pagãos que os pagãos faziam com os cristãos, né? Ao invés deles nivelarem a briga por cima, eles vão nivelar por baixo. Você me jogou pro leão, opa, agora você vai também morrer na fogueira, vai em uma série de coisas. Se eu não me engano, esse filme que o Carlos está falando chama-se Alexandria. Alexandria? Você está certo, achei aqui, isso, ó. Beleza. Eu vi aqui agora rapidinho aqui na internet, tem outro filme que chama Ágora, que também aparentemente conta a história da Hipátia também. Bacana. Obrigado pelas... Vou mandar aqui no chat para vocês. Tá. É interessante que o Pedro falou, ó, tá vendo? Ó? Cristãos fanáticos, né? Seguidos por um bispo, né? Pelo bispo Cirilo, que matam a Hipátia. Então, a gente vê o que é o nível do ser humano, né? Então, o mesmo ser humano que mandava lá os leões atacar os cristãos é o mesmo ser humano. Ele só mudou de lado, né? Então, ele continua ali. Então, mais uma prova de que a gente precisa muito evoluir, né? Hoje, a gente não joga para os leões, a gente não mata tanto fisicamente, mas no começo, a gente falou em discussões, né, estéreis, querendo mostrar e provar que o meu ponto de vista está certo, né? Então, de uma certa forma, a gente ainda se degladia um pouquinho, né, com quem pensa diferente. Então, está na hora da gente começar, né? A gente já evoluiu muito, mas a gente fazer com que essa diferença ela pode ser traduzida mais em aceitação, né, do que em briga, do que em desentendimento. Só rapidinho, Carlos, eu mandei lá no grupo as aulas lá daquele curso, tem uma passagem, já é mais para frente, né, que fala da época do Gengis Khan na Mongólia, mas que assim, ele iniciava guerras por causa dos outros povos não seguirem o que, digamos assim, né, uma determinada região seguia o cristianismo, mas não na prática não fazia o que o cristianismo pregava. Então, o professor lá no curso ele fala que Gengis Khan enviava carta para esses povos, falando, ó, você, então, já que você é cristão, então comporte-se como um cristão, senão a gente vai até aí para poder fazer você fazer do jeito certo, né? Então, assim, as guerras eram iniciadas também, né? Em algumas guerras foram iniciadas também por causa disso, né? Uhum. Beleza. Vamos lá, a agonia do neoplatonismo. Quem quer ler para a gente? Eu leio. Pode ser, Ana. A agonia do neoplatonismo. Jamblico sucede Porfírio, fundando a escola siríaca. Isso. E distorce ainda mais a linha do pensamento neoplatônico, dando forte cunho filosófico à crença dos deuses greco-romanos, derivando para o pitagorismo e estigmatizando de vez o neoplatonismo diante do cristianismo. Nessa época, o neoplatonismo era combatido pelo politeísmo e cortejado pela base cultural, pelo cristianismo, que buscava construir o seu arcabouço cultural. Com a derrota do politeísmo, os neoplatonistas refugiam-se em Atenas, onde lutam pela manutenção de sua linha filosófica. Mesmo continuando apegados às diretrizes de Platão, insistem em um misticismo antirracional com origens órficas, e assim acaba entrando em agonia. Assim, uma parte do neoplatonismo vai para o politeísmo e outra para o cristianismo. Finalmente, o movimento irradiado de Alexandria e de Roma sucumbe ao cristianismo. Este triunfa, tornando feição cada vez mais aristotélica, até culminar com Tomás de Aquino, no século XIII. O último suspiro dado pelo platonismo
barra neoplatonismo, foi o fechamento da academia em Atenas por Justiniano em 529 d.C. Esse capítulo ele mostra para a gente claramente, né, que não havia, Órficas, né? Origem órficas. Vem de Orfeu. Ah, tá. Então, mostra para a gente que não havia mesmo como combater, porque como vai havendo essa evolução e o cristianismo vai ficando cada vez mais forte, você não consegue fazer adeptos, porque ele começa a se massificar muito, o cristianismo. E aí, o que acontece? Ele fica restrito a algumas pessoas em Atenas, a uma pequena elite em Atenas. À medida que essa elite vai morrendo, você não consegue repor esse material. E ele fica um pouco radical também. Ele se radicaliza, esse movimento. E uma parte vai para o politeísmo, a outra acaba se convertendo ao cristianismo, e a gente vai observar que o cristianismo ele acaba, de uma forma ou de outra, convertendo a maioria, né, das pessoas. Por quê? Porque o meio, quanto mais gente tem naquele movimento, mais gente vai ter, né? Então, o próprio meio vai influenciando muito mais, né? Então, aí a gente vai ter o fim desse movimento, e depois, lá na frente, né, o cristianismo, a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele vai citar aqui Tomás de Aquino, que daqui a 2 ou 3 aulas a gente vai falar em Tomás de Aquino, que lá no século XII, mais ou menos, ele vai ressuscitar, de uma certa forma, a filosofia de Aristóteles, que é a filosofia da Igreja Católica hoje, a filosofia do cristianismo. Ok? E no período de Caifás, dentro de toda aquela realidade que a gente estudou e que vê, o templo, tudo isso tem alguma coisa a ver? Vem de lá até as origens, onde, na época de Jesus, existiram todo aquele preconceito, aqueles estereótipos, de toda aquela forma de lidar com a religião? Então, ali nessa época, na época de Jesus, por exemplo, a gente tem 2 movimentos grandes ali, né? Você tem Jesus começando essa revolução no judaísmo, mas você tem muito forte ali na Palestina o judaísmo. Quem não é judeu, o que é? É pagão, é politeísta. Tem essas 2 correntes que já vêm brigando ali. Então, o judaísmo vem crescendo. Aí, quando vem Jesus, a maioria dos judeus e pagãos, muitos deles vão vindo para o cristianismo, né? Muitos acabam migrando para o cristianismo. Pode ver que o judaísmo ele diminui bastante, né? Mas muitos vão vindo para o cristianismo. Então, quando, por exemplo, Paulo vai falar, ele fala para quem? Ele fala para judeu e para pagão, né? Então, muitos deles vão deixando e vão seguindo o cristianismo. Mas ali o radicalismo é forte. Eu não sei se é isso que você perguntou, né? Esse radicalismo é muito forte. E ele só aumenta, porque o cristão que apanha tanto, como disse o Pedro, ele apanha tanto que quando ele começa a ter um pouco mais de força, ele fala, agora é minha vez de bater, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, não é culpa do judaísmo, não é culpa do cristianismo, né? É culpa das pessoas. Do sistema. É as pessoas. Então é do ser humano. Tá? Então, eu apanhei, agora eu quero bater. Porque agora eu sou hegemônico. Então, não é culpa do cristianismo em si, mas dos cristãos. Né? Muitos problemas que a gente tem na doutrina espírita não é culpa do Kardec, é culpa dos espíritas, é culpa nossa. Né? Que a gente não conseguiu entender direito ainda, né? Aquilo que teria que fazer. E fechando aqui a filosofia greco-romana. Eu vou ler esse trechinho aqui para a gente. O período filosófico greco-romano se estende do século II a.C. ao século V d.C., enquanto sobreviveu o Império Romano e não apresentou muita riqueza de pensamento como os anteriores. A marca importante dessa época é a forte penetração da ideologia cristã por ocasião da decadência do Império Romano. A educação, o direito e a política eram o centro das especulações desse período. Os principais pensadores desse período são Cícero, Sêneca e Marco Aurélio. Aliás, a gente vai achar coisas muito bonitas desses pensadores, tá? Cícero era partidário do ecletismo, a gente viu o ecletismo na última aula, que ele aborda um pouquinho, né? Vem do eclético, né? O eclético vem daí, e foi um dos maiores oradores romanos
na área do direito e da política. Sêneca defendia um estado de igualdade entre os homens, o que mostra uma moral humanitária. Para ele, a vida era uma espécie de preparação para a morte, em que a alma se libertava do corpo. Já Marco Aurélio conheceu cedo a filosofia estoica e, como imperador romano, mostrava seu lado de corajoso guerreiro e de bom administrador. Então, é um período curto que a gente vai ter aqui dessa filosofia greco-romana, né? E aí a gente vai poder destacar esse pessoal. Se a gente tivesse tido mais tempo, a gente poderia trazer até algumas frases, algumas coisas de Sêneca, Cícero, né? Marco Aurélio, que tem passagens muito bacanas, muito interessantes. Ok? Com 7 minutos de atraso para terminar a nossa aula, quem que gostaria de ler essa conclusão para a gente? Eu posso. Vamos lá, então, Vânia. Conclusão. Este período da filosofia mostrou um lado místico acentuado, dentro de um platonismo fortemente influenciado pelas culturas orientais em Alexandria, onde prevalecia uma grande liberdade de pensamento e expressão. As correntes filosóficas e religiosas interagem, se influenciando mutuamente. É nesse turbilhão de conhecimentos que nascem e florescem as diferentes doutrinas que a Igreja cristã vai polemizar e começar a se estruturar doutrinalmente. Tá, então a gente vai ter, só para a gente fechar aqui, então o que o cristianismo precisa? Ele precisa de um arcabouço cultural, ele precisa de uma filosofia. Então, nós vamos ter alguns filósofos que vão trazer esse arcabouço cultural para o cristianismo, que vão trazer uma filosofia para o cristianismo. E a gente está vendo aqui que filosofia e religião, nesse aspecto, elas sempre vão caminhando juntas. Porque cada religião ela vai ter a sua filosofia em particular. Né? E é nesse período aqui, a partir daqui, que o cristianismo começa a criar o seu arcabouço cultural, aí, a sua filosofia. Ok? Tranquilo? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu só queria agradecer, eu em particular, ao Renan, que está sempre disposto a nos dar bons materiais para que a gente possa estudar, para que possa nos motivar. Brigadaço aí, Renan. De nada, que isso, eu que agradeço. Bom, continua sempre dando boas dicas para a gente aí, Renan. E aproveitando que você é uma pessoa que tem dado boas dicas, eu vou pedir então para você aproveitar e fazer o encerramento para a gente. Claro, faço, com o maior prazer. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro agradecer por mais esse momento de reflexão que a gente pôde ter, de ensinamentos, acima de tudo. Vamos pedir, então, permissão à espiritualidade amiga, nos conectando a eles, aos nossos mentores. E agradecer novamente por esse momento. Agradecer também ao mentor dessa turma, né? Tenho certeza que tem um mentor nos auxiliando. Vamos pedir também que a gente possa ter um final de semana tranquilo, porque não uma semana toda tranquila, para a gente poder se encontrar novamente na semana que vem. Vamos rezar um Pai Nosso para finalizar esse momento de união que a gente teve hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Beleza, Renan? Obrigado. Decretado, então, o final de semana. Um bom final de semana para todo mundo aí. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem a gente vai falar de Santo Agostinho. Vale a pena. Tá? Muito legal essa aula sobre Santo Agostinho. Beleza, pessoal? Obrigado, Carlos. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Um grande abraço. Mestre Carlos. Beijão. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Ivânia, você viu meu filho?
Ah, cadê o gato do teu filho? Sim, ele apareceu aqui do meu lado, já saiu. Ele apareceu aqui do meu lado, eu fiz assim ainda, ó, que ele estava aqui do meu lado, você não viu? Sacanagem. Mas olha, a exemplo da tua filha, ele deve ser um lindo menino, viu? Sim, Parabéns. sim. Obrigada. Mérito deles, eles se cuidam. Graças a Deus. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, beijo. gente. Tchau.